Aqui o que temos enfatizado com você é a possibilidade de investigar a natureza do eu, a natureza desta pessoa que eu sou. Portanto, a expressão o despertar da consciência ou iluminação consiste na visão clara da verdade sobre isso, sobre a mente, sobre a consciência. Aquilo que entendemos por consciência, aquilo que entendemos por mente, aquilo que conhecemos por relações entre nós como seres humanos. Investigar isso, ter a compreensão sobre a verdadeira relação entre as pessoas, entre os seres humanos, a compreensão da verdade sobre esta relação, desta relação deste mim com o outro, desta relação deste mim, da pessoa que eu sou com a vida. Isso nos traz a clareza, a verdade de que não existe esse eu nesta relação. O que temos presente é uma imagem que o pensamento está estabelecendo dentro de um contexto de relacionamento, o que é algo inteiramente equivocado. Seu estresse, sua angústia, o seu medo, sua raiva, as suas preocupações, o seu modo de sentir sobre si mesmo, de sentir sobre o outro, de sentir sobre a vida, é um equívoco. E tudo isso é descartado quando há esta visão da verdade sobre o eu, sobre este mim. Portanto, o que é iluminação? O que é o despertar? É a visão da vida sem a ideia de alguém presente na vida, de alguém que se separa da vida, de alguém que se separa do outro, de alguém que tem problemas. Você não sabe lidar com os pensamentos que ocorrem dentro de você. Você não sabe lidar porque você se vê como alguém que pode lidar com isso, que pode tratar com isso. A verdade sobre o pensamento é que o pensamento é uma representação do passado, surgindo como uma memória neste cérebro. Mas não temos alguém aí presente para lidar com isso. Então, quando você se vê presente para lidar com pensamentos, você tem problemas. Porque dos pensamentos que você neles se sente confortável e se sente bem com eles, você se agarra a eles. A ideia é que existe você e esses pensamentos. Mas quando surgem pensamentos ruins, desagradáveis, a ideia de estar presente lhe coloca na situação de tentar se livrar desses pensamentos. Então você está sempre dentro de um padrão de comportamento equivocado, acreditando ser alguém presente para lidar com a memória, com a recordação, com o passado. Repare as implicações disso. Diante desta situação, você é amigo de alguns pensamentos e inimigo de outros.
Mas o que são os pensamentos? E quem é esse elemento que é amigo de alguns e inimigo de outros? Qual é a verdade sobre este eu? Qual é a verdade sobre este pensador que quer lidar com pensamentos? A grande verdade é que esse pensador não existe. Nós precisamos descobrir a vida como ela é, sem a ilusão de alguém que se vê presente nisso. Então nos livramos da ilusão, nos livramos deste eu. É quando o contato com a vida se mostra real. Desde sempre, o ser humano está à procura da verdade. Há um conflito interno dentro de nós. Há uma insatisfação. Há um modelo de sofrimento, há um modelo de medo, há um modelo de contradição. Isso é algo em nós estabelecido por esse padrão de comportamento equivocado, de dualidade, onde temos o pensamento e a ilusão de alguém pensando. Assim, o ser humano vem questionando isso, vem se perguntando se não existe algo além de tudo isso. É quando surge a pergunta: como encontrar a verdade? Como encontrar a felicidade? Como encontrar Deus? Mas, mais uma vez, o pensamento está envolvido nesta busca. O pensamento, esse elemento que nasce da memória. E esse pensamento, ele carrega a ideia ainda deste pensador, que é o eu, que é o buscador. Portanto, estamos diante de uma ilusão, porque estamos apenas projetando o pensamento a partir do pensador. A realidade divina ou a realidade de Deus não é um pensamento. Não existe alguém para ter esse encontro, porque não existe esse eu. A forma como estamos lidando com esta questão é também de uma forma equivocada, porque a presença do pensamento está aí. Olhe para a sua vida. Aquilo que você chama de vida consiste em ideias que você tem sobre quem é você, sobre quem é o outro, e sobre o que são as situações ou os acontecimentos. E tudo isso é visto desta perspectiva, desta particular visão, que é a visão de um observador, de um pensador, de um experimentador, vivendo experiências, observando coisas do lado de fora, tendo sensações, emoções, experiências, tendo experiências, pensamentos e percepções. Esta separação entre a percepção e o percebedor, entre o pensamento e o pensador, entre a vida e alguém presente na vida. Tudo isso é um equívoco, é uma ilusão. Portanto, o que é a verdade desse encontro com Deus? A pergunta: como encontrar Deus? Isso consiste em tomarmos ciência da verdade que aqui está presente. Em geral, nós pensamos sobre Deus como pensamos sobre qualquer uma outra coisa. A partir do pensador, nós temos a ideia, mas a ideia não é a coisa. Quando você tem a lembrança, por exemplo, de alguém, você não tem a pessoa, você tem a imagem dentro de você sobre ela. Isso é a memória, é a lembrança. Assim, da mesma forma, quando você pensa sobre Deus,
Você não tem a realidade de Deus. Você tem uma imagem, um pensamento, uma representação mental. Portanto, nós estamos lidando com a realidade de Deus como uma ideia. O que nós precisamos compreender é que a vida, ela está presente, mas não há esse eu que se separa dela. Nós temos a vida presente, e como a vida acontece, os pensamentos também acontecem, mas nós não temos um pensador tendo esses pensamentos. Veja como é importante isso. A presença da vida é a presença divina, mas é a única presença. Não existe um elemento que se separa para fazer avaliações sobre isso, para ter ideias, conceitos e crenças sobre isso. O elemento presente que está fazendo isso aqui é apenas o pensamento, criando uma entidade e se separando. O pensamento cria essa entidade que é o pensador, para ter pensamentos sobre Deus, sobre a vida e sobre si mesmo. É exatamente essa ilusão que é descartada quando há o despertar dessa inteligência divina, que alguns chamam de iluminação. É o contato com a realidade do momento, sem a ilusão de uma identidade que se vê presente. Então há uma qualidade de encontro onde o olhar, o escutar, o perceber, esse sentir e essa ação, nada disso agora está nascendo de uma ideia, de um conjunto de crenças, de pensamentos. É algo que está ocorrendo como parte da própria vida, sem esta separação, sem esta dualidade. Então, o que é esse encontro com a felicidade? É a ausência de uma entidade na procura, de uma pessoa na busca, de algum nível de preenchimento ou satisfação do lado de fora. Porque, em geral, é isso que acreditamos como felicidade sendo encontrada. Quando é que alguém diz que está sendo feliz? É quando o pensamento está presente, desfrutando de algum nível de satisfação, criando a ilusão de uma identidade, desfrutando disso. É quando a pessoa diz que está sendo feliz. Então há essa pessoa e aquilo do qual ela desfruta. E por quanto tempo dura essa felicidade? Dura precisamente dentro do tempo da satisfação. Quando aquilo que satisfaz não mais satisfaz, não há mais esta felicidade para este alguém. Então é isso que, em geral, nós chamamos de felicidade. Uma experiência para o experimentador, uma sensação para alguém no sentir, uma satisfação para alguém na satisfação. Mas quem é este alguém? O que é esta satisfação? Observe que estamos lidando com o tempo. No tempo, é sempre no tempo o preenchimento, a satisfação, a realização, em geral, em algum nível de prazer para este eu.
A realidade divina, a verdade de Deus, a real felicidade não é para alguém, não é algo no tempo. Nós desconhecemos isso, porque estamos vivendo na ilusão desta separação, deste experimentador vivendo experiências, deste pensador tendo pensamentos. Aqui estamos lhe desafiando a compreender a vida aqui e agora, a tomar ciência de que não existe alguém, para ter ciência da beleza deste momento. Esse é o real encontro com Deus. Esse é o real encontro com a felicidade. Mas observe, não há alguém nesse encontro. Observe, não existe alguém neste instante. Você já percebeu que em alguns momentos um espaço na sua vida se abre, onde há uma qualidade de alegria, e aquilo fica ali apenas naquele instante e depois se dissolve? E depois que aquilo vai embora, minutos depois, ou dias depois, você pode se lembrar daquilo, mas foi algo que ocorreu e que se foi, que aconteceu e terminou, mas você não estava lá. Era só a alegria? Era só esse instante de beleza? Era só este encontro? Repare que isso ocorre muitas vezes em nossas vidas e não percebemos para onde isso aponta. Isso aponta para esse estado natural de ser quando o ego não está. Na beira de um lago, assentado, olhando para aquelas águas, vendo aquela luz do sol sobre aquelas águas sendo ali espelhada, espelhando toda aquela luminosidade do ambiente, uma árvore no fundo, um espaço interno de silêncio se abre em sua mente e em seu coração. Seu cérebro, naquele instante, ele fica completamente livre de todo o passado, de todo o futuro, de toda a ideia de alguém ali no presente. Esse é um momento de presença, de divina e atemporal consciência. Esse é um encontro com o instante. Repare que neste momento não existe o eu, não existe o pensador, não existe o experimentador, não existe nenhum observador. É somente a observação, a percepção. Não existe alguém nesta percepção, alguém nesta observação. Neste momento, um espaço interno se abre de silêncio, de bem-aventurança, de quietude. Não há medo, não há desejo, não há passado, não há futuro. Nós não temos ali a imagem de familiares, nem de trabalho, nem de problemas de nenhum tipo. São momentos que apreciamos muito. Depois que eles passam, você tem a lembrança de que aquilo aconteceu. Aí você diz: eu preciso voltar para aquele lugar. Repare, não está no lugar. Está nesse espaço. Não é algo que está do lado de fora. É algo que está aqui presente quando o eu não está, quando o ego não está.
Portanto, o que é esse encontro com a felicidade? O que é esse encontro com Deus? Isso requer a presença desse aprender sobre o autoconhecimento. Porque quando descobrimos o que é aprender sobre nós mesmos, descobrimos como lidar com o momento presente sem o passado. Isso requer a presença da meditação. Portanto, aprender sobre o autoconhecimento lhe dá a base para o despertar desta sabedoria, desta visão da vida, desta visão da realidade do momento. Isto é sabedoria, isto é compreensão, isto é inteligência. Quando o eu não está, quando o ego não está. É quando não existe mais esse movimento de dualidade deste eu, deste ego, se separando da vida, que nos deparamos com a realidade do momento. Se deparar com o momento sem o passado é se deparar com a beleza da felicidade, com a beleza do amor, com a beleza de Deus. Então, o real encontro com Deus não é alguém tendo um encontro com Deus. O encontro com Deus é algo que acontece quando o eu não está. É algo que surge, aparece aqui nesse instante, quando o movimento de separação, de dualidade, que é este eu e o não eu, que é o pensador com os pensamentos, que é quando esse alguém, tendo suas lembranças, não está mais presente. Então temos um encontro com a verdade. Portanto, como encontrar Deus? Isso requer a presença desse aprender sobre o autoconhecimento. Isso requer a presença de uma qualidade de ser livre do movimento de separação e, portanto, livre do pensamento com o pensador, livre da experiência com o experimentador, livre dessa ideia de alguém que se vê no tempo e no espaço presente na vida. Portanto, o seu natural estado de ser é esse encontro com Deus. Esse seu natural estado de ser é a presença do amor, da beleza, da felicidade. Que estamos juntos aqui, investigando, explorando, para termos uma direta compreensão. É a beleza desse encontro com a meditação, que nasce desta visão de si mesmo, que nasce desse perceber, desse olhar, desse escutar a si mesmo. Então se revela esse natural estado livre do eu, livre do ego, que é meditação. É o que estamos trabalhando aqui com você nos finais de semana. Nós temos 2 dias juntos, sábado e domingo. Quero deixar aqui um convite para você. São 2 dias de uma forma online para trabalharmos isso. Além desses encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Portanto, se isso é algo que faz algum sentido para você, você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Portanto, se isso é real, se isso lhe toca de alguma forma, já deixa aqui também o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Sabem o que é a iluminação espiritual? Não o que as pessoas chamam de iluminação ou o que as pessoas chamam de despertar. Não tem nada a ver com contato com seres extraterrestres ou todo esse tipo de coisa. Eu estou falando do simples reconhecimento de que não há o eu, agora aqui. A verdade do rio da vida fluindo